Você já parou para pensar no quanto a fé e o dinheiro se tornaram entrelaçados dentro de muitas igrejas? O que deveria ser um ato de devoção e generosidade se transformou, em muitos casos, em um sistema de cobrança obrigatório, onde os fiéis são levados a acreditar que, se não derem uma parte de sua renda, estarão sob maldição. Mas será que esse era realmente o plano de Deus? Será que Cristo veio ao mundo para nos ensinar que o caminho para a bênção passa pelo pagamento de um valor fixo à igreja? Hoje, vamos mergulhar a fundo nessa questão e entender a verdade por trás do dízimo. Será que ele é realmente uma exigência divina ou teria se tornado um instrumento de manipulação? Pegue sua Bíblia, abra sua mente e venha comigo nessa jornada para descobrir o que Deus realmente espera de nós. Desde os tempos mais antigos, os seres humanos têm buscado formas de demonstrar sua devoção a Deus. Sacrifícios eram oferecidos, altares eram erguidos e as primícias das colheitas eram separadas como forma de reconhecimento e gratidão. Mas em meio a essas práticas, surgiu uma questão que atravessaria gerações: o dízimo. Afinal, ele é um mandamento direto de Deus ou apenas uma tradição imposta por homens? Para responder a essa pergunta, precisamos voltar ao início da história e analisar sua origem na Bíblia. No livro de Gênesis, encontramos a primeira menção ao dízimo na história de Abraão. Após uma grande vitória sobre reis inimigos, Abraão encontrou-se com Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Como um ato voluntário de gratidão, Abraão deu a ele 1/10 de tudo que possuía. Mas veja bem, em momento algum, Deus ordenou que ele fizesse isso. Abraão tomou essa decisão espontaneamente, sem nenhuma imposição divina. Foi somente muitos anos depois, já sob a lei mosaica, que o dízimo se tornou um mandamento para a nação de Israel. Levítico 27:30 deixa isso muito claro. Todos os dízimos da terra, seja da semente da terra, seja do fruto das árvores, pertencem ao Senhor. Mas aqui há um detalhe importante. O dízimo não era dinheiro, mas sim produtos da colheita. Seu propósito era prover sustento para os levitas, que não possuíam terras próprias e dependiam dessa oferta para sobreviver. Além disso, a cada 3 anos, o dízimo deveria ser usado para ajudar órfãos, viúvas e estrangeiros, garantindo que ninguém passasse necessidade dentro da comunidade de Israel. Mas perceba que, mesmo dentro do Antigo Testamento, o dízimo não era um pagamento pessoal feito a líderes religiosos, tampouco uma promessa de multiplicação financeira. Era uma provisão para sustentar o sacerdócio e ajudar os necessitados. Com o passar do tempo, esse princípio foi distorcido. Líderes religiosos começaram a impor o dízimo como uma obrigação pesada sobre o povo, transformando aquilo que deveria ser uma expressão de devoção em um fardo financeiro. E o que Jesus disse sobre isso? Será que no Novo Testamento ele reafirmou o dízimo como um mandamento para seus seguidores? Em Mateus 23:23, Jesus confronta os fariseus com palavras duras. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Aqui, Cristo não está mandando seus discípulos dizimarem. Ele está denunciando a hipocrisia dos fariseus, que seguiam a lei ao pé da letra, mas ignoravam aquilo que realmente importava para Deus, um coração justo e misericordioso. Depois da morte e ressurreição de Cristo, algo mudou radicalmente. A igreja primitiva não seguia mais o sistema do Antigo Testamento. Em nenhum momento vemos Pedro, João ou Paulo exigindo o dízimo dos fiéis. Em vez disso, vemos uma nova forma de dar, espontânea, voluntária e com alegria. Em 2 Coríntios 9:7, Paulo escreve:
Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Perceba que ele não menciona dízimo. Ele fala sobre um princípio muito mais profundo, a generosidade. Deus não quer seu dinheiro por obrigação. Ele deseja que você dê de coração, sem pressões ou manipulações. Mas se o dízimo era parte da lei mosaica e Jesus cumpriu essa lei em sua totalidade, então por que algumas igrejas insistem em pregar que ele ainda é obrigatório? Porque muitos cristãos vivem com medo de serem amaldiçoados caso não entreguem 10% de sua renda. A resposta para essa questão nos leva a uma grande revelação. Hoje, em muitos púlpitos ao redor do mundo, é pregado que o dízimo é a chave para receber bênçãos financeiras. Malaquias 3:10 é frequentemente citado como prova de que quem não dizima está roubando a Deus e impedindo que ele derrame bênçãos sobre suas vidas. Mas será que essa interpretação está correta? Antes de responder, precisamos entender o contexto dessa passagem. Malaquias foi escrito para o povo de Israel, que estava sob a lei mosaica. O templo precisava ser mantido e os levitas dependiam das ofertas para sobreviver. Quando o povo deixava de dizimar, eles estavam, de fato, privando os sacerdotes e os necessitados do sustento. Mas Cristo veio para estabelecer uma nova aliança, baseada na graça e não na imposição de leis antigas. Se o dízimo era parte do sistema levítico, e esse sistema foi substituído pelo sacerdócio de Cristo, então, por que deveríamos continuar praticando algo que pertencia à antiga aliança? Aqui entra um ponto crucial: a teologia da prosperidade. Esse ensinamento distorcido ganhou força em muitas igrejas, prometendo riqueza e sucesso em troca do dízimo. Pastores dizem que, se você der 10%, Deus multiplicará suas finanças. Mas será que Deus realmente condiciona suas bênçãos a um pagamento obrigatório? Quando olhamos para os ensinamentos de Jesus, vemos algo muito diferente. No Sermão da Montanha, ele descreve as bem-aventuranças não em termos de riqueza material, mas em humildade, misericórdia e pureza de coração. Em nenhum momento ele ensina que dar dinheiro trará prosperidade financeira. Então, por que essa ideia se tornou tão popular? A resposta é simples: porque ela transforma o evangelho em um negócio lucrativo. Enquanto os fiéis são pressionados a entregar o dízimo, muitos líderes vivem em mansões, dirigem carros de luxo e acumulam fortunas. Eles dizem que foram abençoados porque dizimaram. Mas será que essa riqueza vem de Deus ou do dinheiro das pessoas que foram ensinadas a dar por medo? Jesus alertou sobre esse tipo de manipulação em Lucas 20, 46, 47. Cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar com roupas longas, de receber saudações nas praças, de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e fazem orações longas para parecerem piedosos. Esses sofrerão punição mais severa. A pergunta que fica é: o dízimo se tornou uma ferramenta de generosidade ou de exploração? Será que Deus realmente deseja que contribuamos por obrigação ou Ele se importa mais com o estado do nosso coração? Se olharmos para a igreja primitiva, veremos que a maneira como os primeiros cristãos viviam era completamente diferente do sistema que vemos hoje em muitas igrejas. O livro de Atos nos dá um vislumbre desse modelo, mostrando como a generosidade e a partilha eram a base da comunidade cristã. Atos 2, 44, 45 diz: Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Não há nenhuma menção a uma cobrança fixa, nem um sistema de dízimos obrigatório. O que vemos aqui é uma comunidade baseada no amor e na generosidade espontânea. Os cristãos davam, não porque eram forçados,
mas porque desejavam ajudar uns aos outros. E aqui está a diferença crucial. Enquanto o dízimo no Antigo Testamento era uma exigência para sustentar os levitas e o templo, a doação no Novo Testamento é baseada no amor e na compaixão. Não há registros de Pedro ou Paulo exigindo dízimos dos fiéis, mas há muitos exemplos de cristãos ajudando uns aos outros voluntariamente. Se olharmos para a Bíblia como um todo, perceberemos um padrão claro. Deus nunca esteve interessado em números ou porcentagens. O que ele sempre quis foi um coração generoso e disposto a ajudar. O Salmo 24:1 nos lembra: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela há, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, tudo já pertence a Deus. Nós não damos para ajudar a Deus, mas para expressar nosso amor e gratidão a Ele. Quando Paulo fala sobre generosidade em 2 Coríntios 9, 6, 7, ele reforça esse princípio. Quem semeia pouco, pouco também colherá. E quem semeia com fartura também colherá. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Aqui não há mandamento para dizimar. Em vez disso, Paulo destaca que a doação deve ser algo voluntário, motivado pelo coração, e não por pressão ou medo. Infelizmente, esse princípio foi corrompido ao longo do tempo. Em muitas igrejas, o dízimo se tornou um sistema de controle, uma obrigação imposta sobre os fiéis, sob a ameaça de punições divinas. Muitos pastores usam Malaquias 3:10 para justificar essa prática, dizendo que aqueles que não dizimam estão roubando a Deus e impedindo suas bênçãos. Mas, como já vimos, essa passagem se referia ao sistema levítico e não à igreja do Novo Testamento. A grande questão é: por que tantas igrejas ainda ensinam que o dízimo é obrigatório? A resposta é simples: porque isso gera lucro. O Evangelho da Prosperidade se aproveitou desse ensinamento e criou um modelo de negócios altamente lucrativo. A promessa é tentadora: se você der, Deus te dará em dobro. Mas essa ideia não tem base nas Escrituras. Jesus nunca ensinou que a bênção de Deus dependia de dinheiro. Em Mateus 6, 19 e 21, ele nos alerta: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu. Se a riqueza material fosse o sinal da bênção de Deus, então Jesus, os apóstolos e os primeiros cristãos estavam todos errados. Afinal, eles não eram ricos, não viviam em luxo, e muitos deles passaram por dificuldades financeiras. Isso nos leva a uma pergunta ainda mais profunda: qual é o verdadeiro propósito da doação dentro da fé cristã? Se Deus não precisa do nosso dinheiro, se a igreja primitiva não exigia dízimos, então como devemos encarar a questão das ofertas e contribuições? A resposta está na mordomia cristã. O verdadeiro chamado de Deus para nós não é dar uma porcentagem fixa, mas sim administrar tudo o que temos de forma sábia e generosa. Isso significa cuidar das nossas famílias, ajudar os necessitados, contribuir para a obra de Deus de forma voluntária e, acima de tudo, colocar nosso coração no lugar certo. Quando entendemos que tudo pertence a Deus, passamos a enxergar nossas finanças de forma diferente. Não damos para comprar bênçãos, mas porque reconhecemos que fomos abençoados e queremos compartilhar essa bênção com os outros. Isso é bem diferente da mentalidade de dar para receber, que muitas igrejas pregam. Outra questão que precisa ser abordada é como o dízimo tem sido usado para enriquecer líderes religiosos. Muitas igrejas arrecadam milhões todos os anos, enquanto seus membros enfrentam dificuldades financeiras. Pastores vivem em mansões, dirigem carros de luxo e acumulam fortunas, enquanto seus fiéis são ensinados a dar até doer. Será que essa é a vontade de Deus? Jesus confrontou esse tipo de exploração em Lucas 20, 46, 47.
Cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar com roupas compridas, de receber saudações nas praças, de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e fazem longas orações para disfarçar. Esses receberão uma condenação mais severa. Isso mostra que, mesmo nos tempos de Jesus, já existiam líderes religiosos que exploravam os mais pobres para benefício próprio. E, infelizmente, isso continua acontecendo nos dias de hoje. Muitos pastores e pregadores construíram verdadeiros impérios, usando a fé das pessoas como moeda de troca. Eles ensinam que, para ser abençoado, é preciso dar dinheiro, enquanto eles mesmos vivem no luxo à custa dos fiéis. Mas a Bíblia nos ensina algo muito diferente. Jesus nunca cobrou nada de ninguém. Ele curava gratuitamente, pregava gratuitamente e ensinava que o reino de Deus não era baseado em riquezas terrenas. Quando ele enviou seus discípulos para pregar, lhes disse: deem de graça o que de graça receberam. Mateus 10, 8. Isso nos leva a um questionamento. Se o evangelho é gratuito, por que tantas igrejas insistem em cobrar pelo direito de ser abençoado? Será que Deus precisa do nosso dinheiro para nos abençoar? Ou será que isso se tornou apenas uma ferramenta de manipulação religiosa? A verdadeira prosperidade não está no dinheiro, mas na vida abundante que Cristo nos oferece. João 10:10 nos lembra: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas essa abundância não significa riquezas materiais, e sim uma vida plena, cheia de paz, amor e comunhão com Deus. Então, se o dízimo não é obrigatório para os cristãos, como devemos agir? A resposta é simples: com generosidade. Não devemos dar por obrigação, mas por amor. Se uma igreja está ajudando os necessitados, sustentando missionários e fazendo um trabalho sério, faz sentido contribuir. Mas essa contribuição deve ser feita de coração, sem pressões ou ameaças. O verdadeiro cristão não dá porque tem medo de ser amaldiçoado, mas porque deseja ver o reino de Deus avançando. Se você deseja contribuir, faça isso com sabedoria. Não se deixe levar por promessas falsas de prosperidade, mas confie que Deus supre todas as suas necessidades. E a pergunta final que fica é: você está dando porque ama a Deus ou porque foi ensinado a ter medo das consequências? Se sua doação não vem de um coração voluntário, então ela perde todo o seu valor. Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele quer o seu coração. No fim das contas, o mais importante não é o quanto você dá, mas a motivação do seu coração. O dízimo, como ensinado hoje, muitas vezes se tornou um sistema de manipulação e lucro. Mas Deus nos chama a uma generosidade verdadeira, sem pressões ou promessas falsas. Você não precisa pagar para ser abençoado. A verdadeira prosperidade vem de um coração sincero diante de Deus. Então, ao invés de doar por medo, doe por amor. E lembre-se, a maior dádiva já foi entregue na cruz. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações para mais vídeos.